Tem alguém me ligando. Eu não vou atender. Ou eu vou atender. Alô? Bom dia. Bom dia. Gostaria de falar com Não, não conheço. você. Meu nome é Gustavo. A particular de uma oferta disponível nesse número. Não, não. É, esse é meu número. Salve! Salve, rapaziada! Considera aqui, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E é o seguinte, gente, eu tô aqui para trazer um vídeo respondendo uma pergunta que foi feita no grupo do WhatsApp. Se eu fosse você, eu já entrava no grupo do Zap, tá aí na descrição, tá aí no comentário fixado, tá bom? Para você poder ter acesso, né? Ao meu contato pessoal, poder falar comigo, tirar dúvida, qualquer momento que você quiser da sua vida. Inclusive, tá na melhor comunidade de trade, hein? De Forex do Brasil, onde você tem várias pessoas lá que são extremamente consistentes. A gente tá sempre passando insights, sempre passando por feedback de mercado, análise, PAI, PNL e tudo mais. Enfim, gente, é isso, tá? Se você quiser, entra aí. E lá dentro desse grupo eu recebi a seguinte pergunta: Couto, como que eu escolho o melhor CRT? Qual que é o CRT que eu tenho que operar? Como que eu opero essa porcaria desse negócio de CRT aí? Por quê, gente? Eu trouxe um vídeo recentemente, há um tempinho já, faz umas semaninhas, sobre SRT, Candle Range Theory, beleza? Que é uma técnica, uma teoria, né, operacional antiga aqui no antiga não, na verdade, perdão, foi o contrário, né? É uma técnica nova a chegar aqui no Brasil, de certa forma, né? Por mais que o conceito dela não seja nada novo, né? Mas é porque é uma subcomunidade que foi se desenvolvendo lá nos Estados Unidos, principalmente no Twitter, que deu esse nome para essa técnica. Então, enfim, aí eu só trouxe para cá, né, de maneira bem resumida ali para vocês. Beleza? Mas muitas pessoas ainda me perguntaram justamente, Couto, como que eu escolho então o melhor CRT? Porque como acontece vários CRTs, né? Quero saber qual o melhor. Enfim, pessoal, uma coisa muito importante é, dentro da minha lógica operacional, para mim implementar essas paradas, principalmente CRT, eu chamo de narrativa. Então a minha análise, ela é em três etapas. Ela é multifásica, né? Ela acontece de contexto para narrativa, narrativa para execução. Então, são três etapas: contexto, narrativa e execução. Aonde eu vou procurar fazer essas paradas, justamente, né? Contextualizar a operação, depois colocar ela em um perfil e depois executar aquilo que tem que ser executado. A parte do Candle Range Theory, principalmente isso aqui, que a gente chama de Market Maker Model, que é essa formação que está na tela, que é o que dá base, de certa forma, para o CRT, eu chamo de narrativa. Beleza? Isso aqui para mim é a narrativa. Então, ou seja, a narrativa é justamente uma maneira da gente fazer um perfil para que alguma coisa aconteça. Essa é a parte por trás da narrativa. Por isso que a gente chama de profiling muitas vezes, tá? Quando a gente está tratando de ICT concepts e tudo mais. Principalmente porque é, o contexto ele vai me dar a direção para onde eu vou, né? Tipo, de onde para onde. Então, tipo, imagina que eu vou fazer uma compra aqui embaixo e eu tenho um alvo aqui em cima, beleza? Então, toda essa movimentação de alta aqui é o meu contexto, porque ele está me dando um direcional de para onde eu estou indo e de onde eu estou indo. Esse é o meu contexto. Agora, como que eu vou fazer isso? Como? Aí é a narrativa, é a segunda etapa. Sabendo para onde eu vou, agora como que eu vou? Aí eu vou jogar um profiling. Posso jogar um daily profiling, posso jogar um weekly profile, posso jogar um market maker model, posso jogar um CRT, posso jogar, sei lá, vários conceitos aí, beleza? De narrativa, para poder identificar mais ou menos as melhores regiões, as melhores oportunidades, de acordo com o perfil já pré-estabelecido. Então esse é o intuito do Market Maker Model, esse é o intuito do CRT, beleza? E vamos lá então, né? Para nossa aula, justamente o nosso CRT, ele é nada mais nada menos do que o Market Maker Model, tá? Ele é, olha só, se você não sabe o que é o Market Maker Model, eu já expliquei lá no outro vídeo, eu vou reexplicar aqui de novo, mas ele justamente, a gente tem essa fase aqui em cima, que é a Original Consolidation, a gente tem a Sell Side of the Curve, e aqui embaixo, onde a gente vira, a gente faz o que a gente chama de Smart Money Reversal, e depois a gente vai a Buy Side of the Curve, fazer as fases de distribuição, beleza? É justamente isso aqui, ó. Sell Side of the Curve, Smart Money Reversal, Buy Side of the Curve. Quando a gente traz isso para o CRT, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o Market Maker Model, que é isso que eu expliquei agora para vocês, e a gente coloca candles representando cada uma de suas fases. Então, esse candle de baixo aqui é toda a Sell Side of the Curve. Esse candle de reversão aqui é a Smart Money Reversal.
E esse outro candle de expansão aqui é a buy side of the curve. E aí isso forma o CRT que a gente conhece, né? Conhecendo aqui, então, esse primeiro ponto como candle range high, né? Essa máxima aqui, que é justamente a original consolidation lá em cima. Candle range low, que é justamente a mínima aqui, ó, a ser manipulada, né? Onde a gente falha em romper e volta para dentro do range. O candle aqui, que captura essa mínima e volta, fecha dentro do range desse candle preto, é o nosso smart money reversal, o nosso candle de manipulação. E depois a nossa buy side aqui. Lembrando que a gente tem diversas maneiras de acontecer o CRT, tá? E aqui o ponto mais importante do CRT, por mais que eu colocar aqui vários exemplos na tela para vocês de CRT, a coisa mais importante do CRT é a manipulação, que é justamente a Smart Money Reversal, que por sinal também é o ponto mais importante do nosso Market Maker Model. Porque a única coisa que todos têm em comum, inclusive o Market Maker Model, todos os CRTs, coisa que tudo isso tem em comum é a manipulação. É principalmente, né, no caso, a manipulação, porque tem a side of the curve, tem a buy side of the curve, né? Mas a gente consegue identificar um CRT, principalmente quando ele está se formando, principalmente por meio da manipulação, beleza? Que é justamente essa fase aqui que a gente desce aqui abaixo nesse relator, o CRT de alta, né? Então, Market Maker by Model, a gente manipula para baixo aqui, para depois a gente subir, né? É justamente o que acontece aqui no nosso exemplo, ó. Aqui é a manipulação, ó, a Smart Money Reversal, ó, esse quadrado aqui. Tá vendo? Isso aqui é essa manipulação, a gente manipula para baixo e depois vai subir. Beleza? É justamente o que a gente acontece em todos esses Market Maker Models, em todos esses CRTs. E é por isso que a gente consegue identificar um CRT. Então, o trabalho, ele é nada mais nada menos do que você identificar as melhores manipulações, conseguir identificar quando que está acontecendo a manipulação de fato, encaixar ela em um contexto, e isso já vai te dar o seu melhor CRT. Então, primeiro, fazer um alinhamento ali com principalmente outros conceitos, se possível, tá? Justamente para você conseguir, de fato, né, ter esse alinhamento bonitinho com o contexto macro, principalmente, né, que seria o tempo gráfico maior, para estar aplicando esse CRT. Então, o CRT sem nada não adianta, beleza? Porque o CRT é nada mais ou menos do que um range a ser manipulado, né, que a gente tende a voltar até a origem dele. Isso é um CRT. Mas isso tem que ter um contexto para acontecer. Perfeito? Então, no outro vídeo até trouxe alguns exemplos aqui interessantes. Por exemplo, o CRT mais Turtle Soup, né? Que a gente vem rejeitar uma mínima em uma região de imbalance, por exemplo, a gente forma um CRT aqui. Isso aqui é um ótimo cenário, porque a gente já tem um contexto que está me indicando de onde para onde eu vou, e a gente tem um CRT ali no meio. Beleza? Tem esse outro exemplo aqui também, a mesma coisa, beleza? Onde a gente volta aqui numa região de imbalance, por exemplo, e aí a gente vai estar utilizando aqui isso aqui com o CRT, ó, manipulação, já está me dando de onde para onde e o CRT me dando como, né? Como que eu posso fazer essa formação, beleza? Aqui também outra coisa, né? Como para onde, de onde para onde, perdão, né? Daqui até aqui, e o CRT me dando essa informação, né, de como que eu posso fazer essa movimentação. Então é nada mais nada menos do que isso. E você também conseguir encaixar timing nisso. Conseguir encaixar o tempo correto nisso, tá? Porque o CRT ele vai acontecer normalmente em dias que a gente tem expansão. Então, se você pega dias ali que, pô, você tá vendo um price action ruim, que o mercado está muito longe de regiões importantes, por exemplo, ele pode ficar mais acumulado, você não vai querer operar um CRT nesse tipo de cenário. Você vai querer operar um CRT em dias que tem a possibilidade de fazer uma manipulação e uma distribuição. Porque é justamente daí que parte o princípio básico do CRT, né? Que é você fazer aquela fase da sell side of the curve, no caso de Market Maker by Model, e você manipular ali. Então tem dias que não vai manipular de maneira clean, não vai manipular bonito, não vai bater lá no nível chave, no nível de suporte e resistência importante para o preço poder reverter. Beleza? Então, por isso vocês têm que ficar ligados. Também tem como você encaixar um CRT dentro de um Market Maker Model. Isso tudo eu estou só revisando o que eu falei no nosso vídeo de CRT, que é muito importante, beleza? Você pode usar SMT também, né? Smart Money Techniques, aquela divergência entre ativos correlacionados, aqui no Canal RGC. Eu já falei de SMT também no canal, beleza? Enfim, utilizar também essa SMT, tá, pessoal? Para poder estar fazendo esse Canal RGC. Então vamos lá para o gráfico. Pessoal, então, trazendo um exemplo aqui para vocês, um exemplo da CAD, e eu gosto muito de utilizar CRTs do 4 horas e do 8 horas, beleza? São os que é mais curto mesmo tá operando ali, CRT do 4 horas, CRT do 8 horas, beleza? Enfim, a gente então tem aqui esse cenário onde, olha só, a gente tá, né, a gente fez uma expansão de alta,
A gente tem bastante liquidez aqui embaixo para a gente poder estar buscando. A gente subiu aqui, está falhando o rompimento acima desse topo, né? A gente está rejeitando bastante aqui. E a gente inverteu aqui para baixo. A gente começou o que? A fazer uma inversão, beleza? A gente vê aqui ó, em diversos pontos de liquidez aqui, beleza? E agora a gente está invertendo para baixo. Como é que eu sei disso? A gente fez a nossa Initiate of Delivery, né? Nossa breaker aqui, ó. Então a gente tem um breaker block, basicamente, né? A gente está investindo. O que que a gente pode fazer? A gente tem justamente o nosso contexto aqui, que eu não vou me aprofundar muito no intuito, mas a gente tem o nosso contexto. A gente pode ir, basicamente, né, vir daqui até aqui embaixo. Isso já é um contexto bem interessante para a gente poder estar trabalhando, beleza? Agora, é interessante, então, eu plotar um CRT, fazer um CRT, para poder ter mais base de uma narrativa para minha operação. Então, vamos lá. O que acontece, ó? A gente faz um candle indo até lá, até a região. Beleza? Eu vou diminuir o tempo gráfico aqui. Agora a gente vai identificar basicamente a manipulação. Beleza? Olha só, essa máxima aqui, às 4 da manhã, uma máxima interessante. Capturou toda essa liquidez aqui atrás, ó. Tá vendo? Só que a gente não tem ainda pela H4 um CRT. Deixa eu colocar aqui pra gente um indicador. Aqui, coloquei um indicador que mostra os candles de H4. Então, como você pode ver, a gente tem que esperar ainda colocar um CRT aqui. Mas a gente já tem uma possível formação. Olha esse candle aqui, grande, né? Que veio daqui de baixo até aqui em cima. Isso aqui pode ser possivelmente a nossa buy side of the curve de um CRT. Porque a gente está vindo até um key level, né? A gente tem alvos lá para baixo. Então vamos esperar, vamos ver o que o mercado vai fazer. Ó, abriu um novo candle. Opa, bem agora aqui em Nova York, ó. 8h30, o opening de 8h30, o que aconteceu? O preço ele foi lá e manipulou essa máxima. Qual que é o fator chave para esse CRT funcionar? Primeiro, a gente está em um contexto de baixo, para vir aqui para baixo, TC. A gente não deu por que voltar nesses topos aqui por enquanto ainda. A gente tem esse ponto-chave aqui, esse breaker, que está indicando para a gente que a gente pode descer. E bem dentro desse contexto, nesse cenário, a gente vai e coloca uma narrativa bem interessante. Olha só como que fechou esse candle de H4 aqui, bem em formato de CRT, né? Aqui em cima sendo a candle range high, aqui embaixo sendo a candle range low. A gente manipulou aqui em cima, fechou dentro. O que a gente pode esperar então dos próximos candles aqui? Que eles vão descer para poder capturar essa mínima aqui, que é a mínima do candle de H4. Que se eu jogar para cá, é justamente ali e aqui. Então, o que a gente pode estar pensando, o que a gente pode estar entendendo aqui agora? Que Nova York manipulou, e a gente pode ver uma movimentação de baixa tomando lugar. Então, aqui, o CRT, qual foi o trabalho do CRT como narrativa? Aproximar o nosso contexto da nossa execução. Porque a nossa execução acontece aqui no tempo gráfico menor, correto? Agora, o nosso contexto lá no tempo gráfico maior. E o CRT é o quê? Ele acontece ali no tempo gráfico intermediário ou no tempo gráfico maior, mas que vai nos ajudar a aproximar o nosso direcional, o nosso viés direcional, com a nossa execução. Então aqui eu já sei que eu posso possivelmente operar uma operação vendedora, posso realizar uma operação vendedora. O que que eu particularmente gosto de esperar nesse momento? Tá vendo esse candle de alto, de baixo que acabou rompendo? Então, a partir do momento que ele rompeu aqui, ó, esse ponto aqui para baixo, vou pegar esse 50% aqui e vou entrar vendido aqui com o stop lá em cima da máxima que foi manipulada. Por que entrar com o stop lá? Justamente porque se eu entrar com o stop aqui, se eu entrar aqui e deixar o stop lá em cima, eu vou deixar meu stop protegido. Vamos fazer uma execução aqui como se eu estivesse fazendo isso aqui. Deixar meu stop aqui em cima, ó. E aí aqui eu posso mirar onde? Nos pontos de liquidez. Lembrando do nosso Market Maker by Model, tem os outros fundos aqui que eu posso mirar lá embaixo. Nesse caso, eu gosto de mirar no 2 para 1. Então eu estou ali com 4, eu vou colocar aqui no 8, ó. Tá, 8 de risco de retorno. É o dobro do risco de retorno, tá? Se eu soltar aqui, o preço ele foi lá bem rapidamente, depois de realizar o meu modelo de execução, beleza? Que é justamente a manipulação aqui de 8h30, o order block se formando, né, em 8h30, e aqui pelo M1 também daria para entrar em outro modelo de execução, que seria justamente essa inversa do gap aqui, ó, para entrar bem nos 50% dela também. Seria extremamente válida, stop aqui em cima. Tá vendo? Então, olha só o que que o CRT ele me ajudou aqui.
a identificar a manipulação, né, com mais facilidade, porque eu olhei aqui no H4 eu já vi que estava formando isso, e também justamente trazer para mim, para mais perto da minha execução, né? Me trazer para mais perto da minha execução. Por quê? Eu posso ir aleatoriamente, 8h30, e ficar procurando esse setup aqui, que é o setup, inclusive, que eu já passei no canal. Só que, de maneira cega, talvez não funcione. Talvez não, com certeza não vai funcionar. Eu tenho que ter um contexto, tenho que ter uma narrativa. Então, o fato de eu ter esse Candle Range Theory aqui nesse ponto exatamente, em um de H4 acontecendo em um horário-chave, eu tive essa execução linda. Então, como que eu escolho o CRT? Pelo horário e pelo contexto. É bem básico. Existe um outro conceito que eu passo dentro da minha mentoria, que é o CRT, só que de uma maneira um pouco diferente, trazendo ela diretamente para os conceitos de tempo que eu gosto de estar operando, que eu gosto de estar utilizando, tá? É uma maneira muito clean de usar o CRT, de usar a formação de topo e fundo, principalmente. Só que essa aqui eu não vou estar passando nesse vídeo, beleza? Mas é muito parecido com isso aqui, como você pode ver, olha o delivery que o preço faz, né? Olha só a entrega bem clean, porque o tempo estava alinhado com o preço, né? E com o CRT, beleza? Vamos para mais um exemplo, pessoal? Então aqui agora, a gente está no seguinte contexto, no SHA-USD, você pode ver que a gente manipulou as mínimas aqui agora, ó. Nesse processo aqui que a gente deixou essa máxima e essa mínima grandona, a gente só vai seguir o order flow basicamente, que já era pré-estabelecido de alta. Como que eu sei disso? Por meio de algumas outras ferramentas aqui, que eu utilizo no meu modelo principalmente. Projeção, ADR e VWAP, tá? Eu utilizo bastante no modelo. Então, eu já sabia que esse order flow é de alta. Eu vou esperar uma manipulação para baixo, tá? Inclusive, aqui nesses pontos, né? A gente inverteu para cima, a gente deixou um balanced price range, que a gente chama aqui embaixo. Então, a gente pode estar mirando lá para cima. Então, o intuito aqui, já com esse contexto, é o quê? Comprar embaixo e segurar até em cima. Esse é o meu contexto. Eu posso, então, trazer a minha narrativa justamente para poder me aproximar desse meu contexto, tá? Qual a narrativa que eu posso estar utilizando? Então, aqui é o Range Theory, né? Que é o Market Maker Model ali. Então, beleza. A gente tem que ir para explotar. Aqui, o gráfico de 4 horas aqui do lado. A gente vem aqui, Ásia. Faz esse delivery aqui para baixo. Tá vendo? Bem interessante, porque ele vai vir voltando em pontos relevantes, ou seja, em pontos aqui, ó, por exemplo, mínimas, breaker blocks, tá? Essas regiões aqui, ó, isso aqui é uma região de breaker block também. Tá vendo? Ele vai vir até essa região, essas regiões aqui, e pode possivelmente continuar subindo. Tá? Isso aqui foi um exemplo, inclusive, que eu dei lá de CRT, que eu mostrei para vocês no PDF, né? Que a gente faz a IRL, tá vendo? Que aqui na H4 a gente tem, além da break block, a gente tem essa fair value gap aqui, que a gente vem, manipula aqui embaixo na fair value gap e depois volta a subir. Então, é justamente isso. Que o Keno acabou adiantando um pouquinho demais, mas olha só, como você pode ver, então, aqui abriu 2 da manhã, ou seja, um horário chave pra gente. Olha só o que aconteceu. Esse range aqui anterior, desse candle de baixa, sofreu manipulação. Então, onde que é o meu candle range high? Aqui. E onde que é o meu candle range low? Aqui embaixo. Olha o que o preço faz. Ele manipula aqui, bate no ponto, em um horário chave. Agora, o que eu posso esperar? Que esse preço ele vai ter um delivery de alta. Beleza? É só eu operar em algum modelo meu de execução. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui na M5. O fato de eu ter um Chain State of Delivery aqui embaixo, nesse horário, nesse ponto específico, nessa narrativa, tá vendo? Já me entrega um possível direcional de compra. Então, o que eu posso fazer? Eu posso operar uma compra aqui. Dentro desse RT. Com stop na mínima. E eu gosto de colocar o alvo 2 para 1, né? Então, são 13. 26, né? 26 aqui. Tá? E aí eu posso soltar isso aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar. O preço ele foi até lá para poder completar esse Candle Range Theory, para poder completar esse CRT dentro desse contexto, porque ele já tem o porquê subir. Beleza? Ele só vai pegar, fazer essa narrativa, esse CRT, para poder cumprir com esse contexto. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que a dúvida tenha sido respondida. Entre no link aí na descrição, no grupo. E até a próxima. Valeu, falou e fui.